Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Prece. Que Jesus nos abençoe e nos inspire nessa noite, que a gente possa conseguir absorver os conhecimentos que a gente tem, que a doutrina espírita nos traz, que a gente consiga sentir a paz e consiga receber as mensagens por meio do estudo que a gente faz hoje do Evangelho. Para quem não está achando estranho, né, não percebeu, eu não sou a Marta, né, no cronograma ali estava para a Marta vir fazer o estudo hoje aqui, mas ela teve uma intercorrência, nada grave, não precisa se preocupar, e aí acabou eu vindo, né. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu sou natural de Andradina, estou aqui em Três Lagoas, eu sou trabalhador da Casa Espírita lá de Andradina, Centro Espírita Fé e Caridade, o CEFEC, eventualmente venho aqui numa casa ou outra, né, já estive muitas vezes aí embaixo, é a primeira vez que eu venho aqui, então agradeço a casa pelo convite, pela confiança de deixar a gente vir aqui, né, fico muito feliz mesmo, aqui já passou diversos palestrantes, né, de renome, eu não me considero um palestrante, sou mais um expositor, um explicador, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Além de mim que está aqui pela primeira vez, tem alguém que está vindo pela primeira vez, segunda, terceira vez que está iniciando? Tem alguém? Todo mundo já é frequentador antigo, né? Então já conhece mais ou menos a rotina. E quando eles me convidaram, né, a Marta falou para eu vir aqui, ela me falou que a gente ia fazer o estudo, né, do capítulo 28, que é o capítulo intitulado Coletânea de Preces. E eu nunca fiz isso, né, como aquele artifício que quando a gente é jovem, a gente quer falar uma pergunta embaraçosa, alguma coisa, a gente sempre joga a culpa em alguém, né, o meu primo, o meu vizinho, o meu amigo, eu nunca fiz isso. Mas eu conheço um amigo que sempre estuda do capítulo 1 ao capítulo 27, a gente pula a introdução, né, e o capítulo 28 é um capítulo de coletânea de preces, a gente acaba, coletânea de preces eu não vou estudar. E aí em certo momento, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, né, existe dentro da doutrina espírita, da Federação Espírita, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu participei de um grupo para a gente fazer esse estudo, e lá a gente estuda de capa a capa. E aí eu percebi que a introdução é muito importante, e esse último capítulo é um capítulo fenomenal, né? Ele traz muito conhecimento, e a gente... com certeza, a gente não, né? Nossos amigos, né? A gente não, né? Mas nossos amigos com certeza não dão muita atenção para esse capítulo. E é um capítulo que traz muito conhecimento. Porque quando a gente dá uma olhada lá na introdução, Kardec nos fala que o Evangelho, ele pegou as máximas morais de Cristo e nos trouxe numa maneira que a gente consiga entender de uma maneira mais fácil, de uma maneira sistematizada, né? E isso não impede com que a gente busque, né, no texto natural, né, nos evangelhos, né, por meio disso a gente acaba, ele cita o texto evangélico e na sequência ele faz uma explanação e depois abre para a espiritualidade superior. E assim ele decorre. E entendendo isso, a gente compreende que ele faz um conhecimento escalonado. Capítulo 1, 2, 3 e 4, ele nos dá uma base. Aí a partir do capítulo 5, que é o capítulo que está baseado no Sermão da Montanha, né, a gente começa a entender uma renovação, uma reforma íntima, que essa é a proposta do Espiritismo. A gente praticar uma reforma íntima, a gente se modificar. Que é isso que a gente, quando vem aqui, nas nossas quintas-feiras, dá uma degustação para que cada um busque o conhecimento, busque informações, para que essas informações se transformem em conhecimento, para que a gente pratique a nossa reforma íntima. Porque a gente muitas vezes chega aqui na casa espírita, num momento de angústia, num momento de dificuldade, e eu vou lá na casa espírita por conta disso, eu vou tomar um passe, mas a verdade que a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, e principalmente de Jesus, é que a gente se modifique. Para que aconteça o milagre que a gente espera que aconteça, a gente tem que se modificar. E essa modificação acontece, né, à medida que a gente se aproxima da espiritualidade. Então eu sei que se eu chamar cada um de vocês aqui, a gente vai ter uma história diferente da dificuldade que foi hoje vir aqui, né?
a comida queima, o arroz queima, o filho chora, o carro quebra, e a gente deixa para a próxima quinta, e sempre tem uma dificuldade. E a gente precisa romper essa dificuldade para que a gente comece a vir aqui. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem aqui filmado, vai estar disponível no YouTube, mas a gente está aqui presente, a gente está confraternizando, a gente está sentindo essa energia, a gente está doando energia e recebendo energia, e isso é muito importante. E aí, a partir do momento que a gente começa a ter esse costume, a gente fazer essa rotina de estar frequentando aqui, a gente começa, gostei daquele palestrante falou isso, aquele falou aquilo, e de repente cada vez mais a gente vai se aproximando da doutrina, do conhecimento espiritual, e isso vai nos promovendo a esperança a renovação que a gente espera. Porque se não partir da gente, infelizmente, né, a gente participar aqui de uma reunião, a gente tomar um passe, vai auxiliar, mas é momentaneamente. Né? A mudança vem da gente, né? A gente começa, a doutrina é conhecida como consolador, né? Consolador prometido, exatamente nesse sentido. À medida que a gente conhece, a gente começa a se modificar. Então a gente tem que fazer esse esforço. Quantas e quantas encarnações a gente está deixando para amanhã, a gente está deixando para a próxima quinta, a gente está deixando para depois, e aí a gente fica nesse marasmo, sempre deixando para depois. E se a gente não se aproximar da espiritualidade, a gente não se aproximar de Deus, a gente não se aproximar de Jesus, a gente continua patinando. E hoje em dia, o mundo cada vez mais nos traz para o material, né? A gente está exposto, né, ao nosso trabalho, aos nossos filhos, e a gente está buscando sempre o material. Eu quero trocar meu carro, eu quero comprar minha casa, eu quero viajar para cá, viajar para lá, e isso vai nos trazendo angústia, ansiedade, e tudo isso é passageiro. Né? A única verdade é que a gente vai morrer, todos nós vamos morrer, e a verdade é, nosso espírito continua, e se a gente não se aproximar das verdades que Cristo nos traz, a gente vai cada vez sofrer mais, que é o que a gente vê no mundo de hoje, né? Um mundo que tem cada vez mais violência, cada vez mais incompreensão, menos paciência, menos tolerância. Então, a gente romper essa corrente de vir aqui na quinta-feira, ouvir a palestra, de repente a gente começa a se interessar por algo. Uma proposta que a gente tem dentro do Espiritismo é, uma vez por semana, a gente fazer o Evangelho no lar. Que nada mais é que a gente abrir o Evangelho, pegar uma passagem, ler aquela passagem, discutir entre a família. Ah, meu marido não gosta, minha esposa não gosta, faz sozinho no momento, que isso vai te sedimentando conhecimento, informações, e aí a gente vai se modificando. Mas isso é para posteriormente a gente discutir isso daí. Então, esse capítulo, como eu estava dizendo, o capítulo 28, se a gente entende essa proposta de Kardec da espiritualidade de nos trazer um compêndio, isso quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de interpretação das máximas morais de Cristo. Sim, a gente pode entender desse modo. E tem muita informação. E esse capítulo, que é o capítulo de encerramento, não vai ser um capítulo que a gente pode deixar de lado. Porque nesse capítulo, se a gente tiver toda a bagagem dos capítulos seguintes, a gente vai conseguir entender a profundidade que esse capítulo, essa conclusão, esse grande finale que o Kardec faz. Né? Mas, não, eu nunca li, então eu estou perdido, vou levantar e vou sair. Não, calma, porque essa é a didática que Kardec nos dá. Essa é a vantagem que o Espiritismo nos mostra, que traz de uma maneira fácil, de fácil compreensão. A gente pode ler hoje, a gente vai compreender de uma maneira, semana que vem, mês que vem, à medida que a gente for ampliando o nosso conhecimento, a gente vai tendo uma disposição diferente. Né? E antes da gente entrar na coletânea, eu queria que a gente compreendesse algumas coisas, né, para que a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, pessoal, eu faço a projeção ali, né, é mais para ter uma didática, não precisa se preocupar que eu vou explicando aqui, né, mas ali no Livro dos Espíritos, na questão 659, é perguntado para a espiritualidade, qual é o caráter da prece? Então, antes da gente entrar nessa coletânea, eu queria que a gente entendesse sobre prece, né?
esse capítulo é o maior capítulo que a gente tem de todo o Evangelho, maior capítulo em relação ao número de páginas. Nós temos 84 itens nesse capítulo, é disparado o maior capítulo, e eu, no meu tempo aqui, eu não vou conseguir abranger tudo. Então eu quero fazer o quê? Eu quero que a gente colocar o que importa nesse capítulo, e depois fica o convite para que vocês busquem ali o capítulo e tragam. Que, como o próprio nome diz, coletânea de preces, Kardec nos traz diversas preces, né? E mais à frente a gente vai explorar isso. Essas preces não são fórmulas. O que eu quero dizer com fórmulas? Não está essa prece que a gente tem que, ali, se eu ler essa prece, que vou conseguir tudo. Ele trouxe ali uma forma para que a gente compreenda como é que deve se fazer uma prece. E antes de cada prece, ele faz um prefácio, dando o objetivo daquela prece, como é que a gente tem que fazer aquela prece. Então é um convite que a gente faça. E, inclusive, o item 2 desse capítulo, ele inicia, a primeira prece que ele fala é a prece dominical. A primeira prece que ele traz é a prece dominical, que é a oração do Pai Nosso. E eu garanto para vocês, quem puder pegar o Evangelho depois que chegar em casa e dar uma lida nesse item, é 2 páginas, é coisa de 10 minutos que a gente vai gastar, vai modificar o jeito de você fazer a oração do Pai Nosso. Ali, ele vai, frase por frase, nos explicando, a gente compreende, a gente tem uma profundidade de entendimento muito grande. Então a gente tem tarefa de casa hoje para chegar e dar uma lida ali, né? Antes de dormir, a gente dá uma lida nesse item. Eu não tenho o Evangelho. Gente, hoje a gente tem disposição celular, a gente tem disposição ali computador, entra ali, tem o portal Kardecpedia, entra ali, Evangelho segundo o Espiritismo, busca o capítulo 28, não tem desculpa para a gente não ler. E eu garanto para vocês, não vai perder tempo, se a gente ler esse item, vocês nunca mais vão fazer o Pai Nosso de uma maneira diferente. A gente vai ter uma amplitude muito maior. Então fica esse desafio a todos. E aí, voltando aqui, qual que é o caráter da prece, então? A espiritualidade nos fala. A prece é um ato de adoração. Então, quando eu vou fazer uma prece, eu vou adorar. Adorar o nosso Criador, o nosso Pai, adorar a espiritualidade superior. A prece é orar a Deus e pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Então, isso quer dizer que quando a gente vai fazer a prece, nós nos concentramos, e através da prece a gente se conecta com a espiritualidade. Aqui a gente já começa a perceber a proposição de Kardec, trazendo esse capítulo por último. Ele trouxe todo o conhecimento nos capítulos anteriores, o capítulo 27, por exemplo, é o capítulo Pedi e Obtereis. Então ele foi sedimentando, ele vai dando informações para a gente, e agora a gente chega nesse capítulo e ele vai nos mostrar como que a gente faz essa conexão, né? E ele fala aqui que essa conexão é feita por meio da prece. A prece tem esse caráter de nos conectar com a divindade. E ele fala assim, as 3 coisas que podemos propor por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. E aí está a beleza que a gente vai ter no desafio que eu fiz para vocês, para a gente dar uma olhada lá no Pai Nosso, que Jesus, que nos ensinou o Pai Nosso, a gente vai ver a simplicidade, mas não é simplório. E ser simples é muito complicado. Ele faz de uma maneira simples, de fácil compreensão, o Pai Nosso, e ele faz uma louvação, um pedido e um agradecimento, que eu falei para vocês, quem puder dar uma olhada lá, quem já leu, relê, que a gente vai ver que é de uma valia muito grande. Uma outra coisa que é interessante a gente perceber é qual que é o conceito. A gente entendeu qual que é o caráter da prece, a gente entendeu o conceito, né? Lá, Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos fala: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, uma meditação sempre útil. O que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente vai fazer essa prece, a gente deve se concentrar, a gente vai conectar o nosso sentimento, o nosso coração, com o nosso raciocínio, com a nossa mente, e a nossa expansão da nossa mente, a gente se conecta com a espiritualidade, se conecta com Jesus, com Deus, né? E só da gente já fazer isso, a gente já consegue ter um valor muito grande, né? No momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero, a gente fazer essa conexão, a gente parar para respirar e entender que a gente está aqui
qual que é o processo que eu estou passando, a gente já consegue ter algumas respostas do nosso próprio ser. E à medida que a gente se conecta com a divindade, essa resposta, essa compreensão vai ampliando. Ele continua ali, é por excelência, é uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. Quer dizer, muitas vezes a gente vai orar, a gente vai rezar e não vai ter a resposta, porque a gente sabe que o silêncio também é uma resposta. Às vezes o que a gente está pedindo não tem cabimento, às vezes o que a gente está precisando é uma reflexão interna. Então, a gente parar e fazer essa prece, se conectar, a nossa reflexão, às vezes, a gente já consegue uma resposta. Então, a prece é muitas vezes fecunda, não é toda vez. É, por excelência, o refúgio dos aflitos. Nas horas de abatimento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece calma, reconforto, essa conexão que a gente tem, essa tranquilidade que a prece nos promove? E agora, isso aqui é de uma beleza ímpar. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência. Então, naquele momento de dor, de desespero, que a gente cometeu um erro, que a gente está precisando de um auxílio, de uma dificuldade, o nosso coração está tendo aquele sentimento, aquela angústia, a nossa mente está inquieta, a gente para fazer a prece, a gente está precisando daquela conexão, não é? E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dinama toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para todas as feridas e toda a luz das nossas incertezas. Então, à medida que a gente consegue fazer essa conexão com nós mesmos primeiro e com a divindade, a gente começa a obter esse bálsamo. Então, esse é o conceito da prece. E muitas vezes essa conexão não é simples, né? E daí está aquele convite que eu falei para vocês da gente vir aqui, da gente romper o nosso estagnatismo, da gente buscar informação, da gente buscar conhecimento, da gente buscar o nosso autoconhecimento, para que a gente saiba pedir. Porque se a gente parar para pensar, por que Kardec põe um capítulo inteiro, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre prece, dando uma coletânea de prece? Porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe como pedir, a gente não sabe o que pedir. E isso foi abordado nos capítulos anteriores, e às vezes a gente não consegue fazer essa conexão. E olha a beleza da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem com esse capítulo exatamente para nos mostrar como a gente fazer essa conexão. Essa conexão é feita através da prece, não é? E então, erguemos-nos mesmo tristes. Então, quando a gente faz a prece e consegue fazer essa conexão é exitosa, a gente nos ergue menos triste, menos atormentados, a gente é um raio de sol divino que luziu em nossas almas. Então a gente consegue a resposta que a gente tanto espera, né? Como eu disse, no mundo de hoje, em que cada vez a gente se desliga do espiritual, a gente se desliga das verdades do Cristo e se liga ao mundo material, a gente parar de vez em quando e fazer uma prece é a gente começar a se conectar, é a gente começar a aumentar a nossa compreensão. Como a gente viu no slide anterior, que ele fala que a gente tem que louvar, agradecer e pedir, não é? Quantos de nós agradece o prato de comida no café da manhã, no almoço, na janta, agradece a nossa casa, agradece pela oportunidade da gente estar tendo um novo dia, de uma oportunidade da gente aprender, né? A gente reclama muito, né? Reclama do dia, reclama que está faltando isso, está faltando aquilo, eu queria aquilo, mas cada dia que a gente acorda e abre o olho é uma nova oportunidade, é um novo dia, é uma nova esperança que a gente tem, é um novo momento para a gente recomeçar. Então essa é a beleza que o Evangelho vem trazer para a gente. E a prece é esse meio que a gente vai se conectar. Eu estou ali angustiado, eu estou ali num momento de desespero, eu parar, respirar, me conectar comigo mesmo, me conectar com a espiritualidade, eu estou fazendo essa conexão. Calma, tudo vai passar. Chico tinha no quarto dele, tinha um quadro falando, tudo passa, tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa. Essa vida nossa é uma vida passageira, é transitória. Se a gente não parar para pensar nisso e a gente começar a caminhar em direção a construir uma pessoa melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, se a gente não começar essa nossa reforma íntima, a gente vai continuar patinando, igual eu disse.
E aí, o último item que eu queria trazer é qual que é a importância da prece. A gente viu o caráter da prece, a gente viu o conceito e a importância. Chico Xavier, lá no livro Ação e Reação, nos diz que a prece é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Então era aquilo que a gente estava falando, né? À medida que eu me conecto comigo e conecto com a espiritualidade, eu paro e saio daquele ciclo de angústia, de depressão, de raiva que eu estou e penso, eu sou um espírito devedor, eu erro, eu cometo erros, como é que eu faço para não errar mais? Como é que eu faço para melhorar? Obrigado pela oportunidade de estar tendo essa dificuldade. Essa dificuldade vai me trazer uma experiência, vai me trazer um conhecimento. E é isso que o Chico está nos dizendo. É só a gente parar e fazer essa conexão que a gente começa a ampliar o nosso pensamento. E muitas vezes é aí que a gente vai quebrar esse ciclo de angústia, de desespero, de ansiedade que a gente tem. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis. Esse é um grande problema nosso, né? A gente faz prece tentando descobrir os números da Mega Sena, pedindo que a gente ganhe a viagem que a gente quer, mas a intenção da prece não é essa. A prece não está ligado ao mundo material, está ligado ao nosso conhecimento com a divindade, o nosso conhecimento com o espiritual, com o transcendente, e a gente tem que pedir o quê? Sabedoria, compreensão, paciência, tolerância, para que a gente consiga ganhar as virtudes divinas que a gente precisa para enfrentar as nossas dificuldades. Que uma certeza eu tenho, cada um que está aqui tem no mínimo 1, 2, 10, 20, 100 dificuldade, né? E não existe ser encarnado que não tenha dificuldades. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser homem, pode ser mulher, pode estar aqui no Brasil, na Alemanha. Ele vai ter dificuldade, porque é a condição da gente estar encarnado aqui. Se a gente está encarnado, a gente tem que passar por essas dificuldades. Por isso que eu falo, é o momento da gente romper esse estagnatismo, da gente tentar buscar a espiritualidade, buscar o conhecimento, buscar a informação e praticar. E aqui está o convite nesse capítulo 28. Começar essa prática por meio da oração, da prece, não é mesmo? Além disso, a prece mas renova-se o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência do mal. É aquilo que eu estava falando. Se eu cometi um erro, vamos supor, briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, tive um dia ruim no meu trabalho, estou tendo alguma dificuldade. À medida que eu me conecto e conecto com a espiritualidade, eu consigo entender que eu cometi um equívoco. A gente muitas vezes joga a culpa no outro. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe. E a prece serve para essa conexão, né? A gente está aqui como devedor. E Jesus nos diz que a gente deve sempre perdoar. A gente sempre deve dar a outra face. Então, será que a gente está seguindo os passos de Jesus? Ou será que a gente está seguindo os passos para o nosso benefício, para a gente se sentir bem? É um desafio, não é fácil, né? A gente seguir os passos de Jesus. Tanto é que ele veio há 2000 anos e quantas pessoas se dispõem a seguir os passos, né? Não é uma tarefa fácil, mas se a gente não se comprometer a iniciar, vai ficar para a próxima, para a próxima, para a próxima, e a gente fica nessa lama patinando. Então esse é o desafio. Além disso, a prece nos faculta a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliam-nos na organização de um novo roteiro para uma caminhada segura. Então, à medida que eu vou me conectando com a espiritualidade, eu vou aumentando a minha compreensão, me desligando do material, me ligando ao espiritual, eu consigo essa conexão, eu consigo sentir mais próximo. A gente, nas obras de André Luiz, tem isso a todo momento. Vai iniciar um trabalho, André Luiz ou os mentores que estão ali, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma oração, sentir a inspiração superior e aí eles tomam a decisão. É um exemplo para a gente. Quantos de nós faz isso? Jesus, nos evangelhos, a todo momento, ele lança a mão dessa oração, né?
nos momentos de dores, na hora que ele está na cruz, Pai, perdoa-lhes, ele faz uma súplica. Antes, né, ele faz uma oração pedindo para que seus discípulos tenham coragem, passa por aquele momento de dificuldade. Então, se Jesus nos mostra que devemos nos conectar, o Espírito de maior envergadura que já pisou aqui na terra, a todo momento ele se colocava em condição de prece e oração, por que a gente não faz isso? O que está faltando para a gente iniciar? É uma pergunta que talvez todos devemos fazer. O que falta para a gente romper esse vínculo, né, de não fazer a prece, de não se conectar com a espiritualidade? A gente vai continuar sofrendo, buscando as angústias que o mundo material nos traz, ou a gente vai nos ligar à verdade espiritual, à verdade que Jesus vem de mostrar, não é? E aí, lá na primeira frase desse capítulo, no preâmbulo, né, Kardec nos fala, né, que a espiritualidade fala que a forma não é nada, o pensamento é tudo. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então aqui, esse capítulo já começa nos dizendo, né, eu não sei rezar, eu não sei orar. A forma não é nada, o jeito de falar não é nada. Se você fala um português culto, se você tem a condição de falar palavras rebuscadas, isso não importa. O que importa é o que o seu coração fala. É você conseguir essa conexão interna e você conseguir, com o seu sentimento, mostrar o que você quer, o que você está sentindo. Então, a forma não é nada, o pensamento é tudo. A gente está à disposição do Criador. A gente se colocar como um ser que precisa dessa conexão é o que vai fazer. E ele continua: um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas. Então não adianta a gente ter um ritual, falar palavras, Pai Nosso, rapaz, meu carro está sem gasolina, eu estou atrasado, santificado seja o vosso nome, meu Deus do céu, hoje eu estou com uma fome. Isso não vai conectar a gente com nada, nem mesmo com nós mesmos. Então a gente parar, respirar, conseguir se concentrar com nós e depois com a espiritualidade e falar as palavras do nosso coração. É isso que vai nos trazer o benefício, é isso que vai nos dizer o que a espiritualidade vai nos conectar conosco, né? E então não importa se a gente faz isso na nossa casa, na sala, num ambiente religioso, o que importa é que a gente faça essa conexão, né? A gente dentro do Espiritismo fala, né, por exemplo, que a gente tem o costume de antes de dormir a gente fazer uma oração. Não fazer deitado, né? Porque eu tenho um amigo que toda vez que faz deitado, começa e não termina a prece. Então, vamos sentar, né, vamos se respirar, e aí a gente consegue ter uma disposição melhor, né? E a gente praticar. Na hora que acordar, agradecer por acordar. E o próprio Kardec está nos trazendo aqui que a gente não precisa de nada a mais. É simplesmente a gente se colocar à disposição e a gente se conectar. E à medida que a gente faz essa conexão, a gente cada vez começa a sintonizar melhor com a espiritualidade. Então, é a prática que vai promover cada vez mais essa sintonia. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta. Aqui ele está querendo dizer que os itens que tem na sequência, né, que são diversas preces, não está querendo dizer que a gente precisa ler aquelas preces, né? E tem a prece para o desencarnado, então eu vou lá e vou ler aquela prece. Não, ele acabou de dizer ali na frente que a forma não importa. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade em se exprimir, em achar as palavras. Então aqui ele dá essa facilidade. Olha, se você for orar assim, for orar assado, for orar para uma pessoa, for orar para a intercessão por alguém, a gente tem um parâmetro. E em cima daquele parâmetro, a gente vai ter a condição de desenvolver a nossa prece, a nossa conexão. Então é isso, né? A gente tem lá 84 itens, não quer dizer que se eu sentar hoje e ficar até 1h da manhã lendo todos os itens, eu fiz a maior conexão da minha vida, li todas as preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, ali só tem uma fórmula. E essa fórmula não quer dizer que seja como nós devemos fazer. É só um guia, né? Inclusive, antes de cada prece, ele faz um prefácio, explicando
para que a gente faça essa conexão de uma maneira mais efetiva. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. Então, a gente tem um objetivo, é a gente se conectar com Deus. Essa conexão necessita de esforço, né? E aí que está o problema, né? Hoje a gente está ouvindo a exposição, a gente vai refletir sobre ela, mas será que amanhã a gente vai se dispor de iniciar essa prece? Que esse é o desafio que Kardec nos traz, encerrando o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, eu dei aqui todo o caminho, agora tem que a gente buscar esse caminho, que era aquilo que eu estava falando. Lógico que é difícil a gente criar uma rotina, mas se a gente não iniciar, a gente nunca vai começar. Então hoje, começamos frequentando nas quintas-feiras aqui, eventualmente iniciamos o Evangelho, fazemos uma oração ao acordar, fazemos uma oração antes de dormir, e assim a gente vai fazendo uma rotina, essa rotina vai se transformando em constância, e daqui um pouco a gente faz isso sem perceber, né? Que esse conhecimento nos fica solidificado, e aí a gente consegue uma conexão maior. E aí eu paro de pedir os números da Mega Sena e começo a pedir paciência para a dificuldade que eu estou tendo, que me dê conhecimento para eu vencer a dificuldade financeira que eu estou tendo, sabedoria para eu educar meus filhos. Enfim, a gente vai entendendo as virtudes, que são virtudes que, quando a gente sair do material, nós vamos carregar. E é isso que Jesus nos traz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, verdade e vida, a gente tem que percorrer. Jesus não é só uma placa mostrando que é para lá que a gente tem que ir. Ele nos pega nas mãos e leva. Ele é o nosso guia. Mas, para ele pegar na nossa mão, a gente tem que estender a mão. E a primeira coisa que a gente faz é esse que esse último capítulo vem nos trazer. É a gente fazer essas preces. É a gente romper a barreira que a gente tem de se conectar com a espiritualidade. E aí, a gente tem ali, dentro dessa coletânea, ele divide em preces gerais, prece para si mesmo, prece pelos vivos, prece pelos mortos, preces especiais para doentes e obsidiados. Então ele dá diversas fórmulas para que a gente faça, aprenda, compreenda quando a gente tiver essa dificuldade. À medida que a gente vai praticando, a gente vai tendo essa conexão e a gente não precisa mais buscar exemplos, né? Mas é interessante a gente observar, né, que desses 84 itens, dessas preces que eles nos traz, todas têm um propósito. Quantos de nós fazem uma oração por propósito? O que a gente fez? Uma oração para abertura. O propósito dela é sintonizar a todos com a espiritualidade. Então, Deus, nosso Pai, propomos aqui nos sintonizar. Qual que é o propósito? Eu estou com uma angústia. Deus, Pai poderoso, peço que você me acalme dessa angústia. Então, a gente começar a fazer uma prece com um propósito. É isso que a gente consegue compreender. E à medida que a gente for ler os itens que vai trazer as preces, a gente vai ver que todo o prefácio Kardec vai colocar esse propósito. Que é uma coisa, eu tenho essa dificuldade. Às vezes a gente faz uma prece, né, rápida, para a gente dormir logo, para a gente ir trabalhar logo, para a gente almoçar logo, e a gente esquece dessa conexão. E essa conexão é o que vai nos fazer cada vez mais evoluir. A sociedade, a gente vive numa sociedade hoje que só valoriza o que a gente tem, né? A gente quer ganhar, a gente quer crescer, e a gente tem dificuldade em amar o próximo. O maior ensinamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as formas e o próximo como a ti mesmo. A oração é a gente se dispor a Deus e pedir essa conexão com o nosso próximo. Que 90% dos nossos erros está a gente pensar no problema dos outros e não entender da dificuldade do outro, de não ter a compreensão, não é? Jesus, entre os seus discípulos, ele teve, né, sempre pessoas que estavam a par da sociedade. Quantos de nós temos essa disposição de ficar a par da sociedade? Hoje a gente busca
né, sempre nos ter ganho, né, a gente buscar o nosso conforto. E amar é o quê? É a gente abrir mão do nosso conforto para o nosso próximo. E lá, quando Jesus fala do bom samaritano, ele deixa explícito quem que é o próximo. O próximo é a pessoa ao lado, né? Que quando aquele samaritano, quando aquela pessoa foi roubada e ficou jogada no caminho, passou diversas pessoas e ninguém o ajudou. Foi logo um samaritano, que era dentre a comunidade judia, que eles tinham uma certa rivalidade, era o que menos esperava que fosse auxiliar, e foi ele que auxiliou. Ele que buscou o próximo. E a gente tem que fazer essa busca pelo próximo, a gente compreender que a gente está aqui para amar. O maior ensinamento do Cristo é o amor a Deus e o amor ao próximo. E a gente faz esse exercício, muitas vezes é difícil, é praticamente impossível. E a gente, por meio da prece, que a gente vai fazer essa ligação, né? Então, esse é um capítulo que a gente tem conhecimentos muito profundos e é um capítulo que às vezes, né, cutuca na ferida da gente, que a gente precisa mudar. E a gente não gosta de ouvir que tem que mudar, mas a função da doutrina espírita é essa, é nos provocar para que a gente mude, para que a gente faça a nossa reforma. À medida que a gente nos muda, a gente muda o nosso ambiente em volta, a gente muda o restante, e assim a gente pode ter um mundo melhor. Não vai ter um Salvador que vai vir e resolver todos os nossos problemas. Jesus já veio e já nos mostrou o caminho. Basta a gente querer seguir esse caminho. E não adianta eu querer que o vizinho, o ciclano, eu tenho que seguir. E à medida que eu sigo, a gente arrasta pelo exemplo. Então, esse capítulo vem como um encerramento de tudo que a gente tem do Evangelho, fazendo essa proposta de modificação interna e de conexão com a espiritualidade. Então, a gente tem a tarefinha de dar uma olhada lá no Pai Nosso, né, na oração dominical, e fazer essas reflexões. E semana que vem, a gente lembrar que a gente tem essa reunião, da gente voltar e a gente se conectar sempre com a espiritualidade, a gente buscar informações. Dentro da didática pedagógica, a gente fala que o conhecimento não é passado. Eu estou falando, e eu estou dando informações. Essas informações vão virar conhecimento à medida que a pessoa, o aluno, o estudante, vai praticar essa informação, vai estudar essa informação, e ele vai fazer essa informação virar conhecimento. Então, eu não consigo transformar conhecimento. Eu, inclusive, estou falando aqui, mas eu mais falo para mim mesmo do que para vocês. Porque eu erro, e erro muito, né? E, pelo menos, eu estou tentando melhorar. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar como mensagem, né? Uma modificação interna, uma reforma íntima, para que a gente consiga viver num mundo melhor, a gente consiga ter paz, né? Porque, de outra maneira, a gente não vai ter. A gente buscar o que é material só vai nos trazer a turbulência, né? Porque a verdade é que a gente vai viver para sempre e nosso espírito não vai carregar nada que é material. Então, eu agradeço de verdade a todos, né? Peço perdão se falei de uma maneira que provocou, que não se sentiu bem, mas a gente tem que falar as verdades, a gente tem que fazer as provocações, que a função aqui é essa, a gente promover uma reflexão para que a gente saia, né? A gente hoje cada vez mais vê aquela teologia do coaching, né? Você vai conseguir, e nananana, mas não é só flores, a gente precisa se modificar para conseguir melhorar. Então, que Jesus nos acompanhe, nos ilumine, que a gente tenha uma excelente noite, que essas palavras nos promovam pelo menos uma reflexão e que a gente não esqueça da nossa tarefinha de fazer a oração, de buscar lá no capítulo 28 a oração dominical. Muito obrigado a todos, agradeço de coração a presença e a oportunidade.